E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é André Carmelito e esse é mais um vídeo de reparo em placas. Dessa vez eu vou fazer o reparo, o conserto de uma placa CPU, de uma central condominial, que é uma CP352 da Intelbras, uma central de interfonia, e ela está com problema na placa CPU, onde tem a parte de comunicação serial. Então eu vou fazer uma análise aqui, inclusive utilizando o esquema elétrico da central. O que não funciona é a parte de comunicação serial com o notebook e nem a parte de comunicação serial com a central de número 2, que a gente pode interligar para aumentar os números de pontos, né, de apartamentos ou casas. O resto da central tá normal, ou seja, os ramais funcionam, ligam de casa para casa, toca a campainha, estabelece a comunicação normal. Então os níveis de tensão da fonte tá ok, os ramais também. Só aqui na placa CPU, que é essa primeira placa, que a gente diz CPU, ela não funciona a parte de comunicação serial. Temos duas portas, uma serial e a outra com a abreviação de INT, que é de interligação. Então nenhuma dessas portas está funcionando. Eu vou alimentar ela aqui. Vou ligar o cabinho que a gente normalmente liga no notebook para configurar. Aqui é um RJ45. Aqui no notebook eu já tenho o conversor USB serial 232. Aqui no software eu venho em centrais, CP352. Venho aqui na opção comunicação, configurar. Vou selecionar a porta de comunicação com 12. Confirmo. Porta de comunicação aberta com sucesso, ok. E eu venho aqui nessa primeira opção, que é receber os dados do equipamento. Você deseja realmente buscar os dados do equipamento? Sim. E perceba que ele fica travado aqui em 0%, ó, não preenche essa barra, ou seja, ele está tentando mandar o TX, a informação para a central, mas não recebe nada. Então aí está o problema. Primeira coisa, o que eu vou fazer? Eu vou analisar o esquema elétrico dos possíveis problemas, né, que pode ser a causa, e a gente fazer alguns testes aqui, apesar de eu já consertei duas centrais com esse mesmo defeito, depois de descargas atmosféricas, então eu já sei quase com 100% de certeza o que é o problema, só vou mostrar os possíveis problemas que podem ocasionar isso de acordo com o esquema elétrico ali da central. Aqui no esquema da CPU, a gente vai se concentrar principalmente nessa parte do circuito, porque aqui eu tenho esse circuito integrado CI1, que é o ST3232. É um circuito responsável por comunicação serial RS232. A diferença desse para os convencionais é que ele tem 2 TX e 2 RX, T1 out e T2 out. Também tem 2 RX, né? R1 in e R2 in. Ou seja, aqui é entrada 1 e saída 1, entrada 2 e saída 2. Então ele comunica ali através de comunicação protocolo serial RS232, e aqui está os conectores, o conector da conexão serial e da interligação. Então veja que os terminais 8 e 13, 7 e 14 é a conexão física com os terminais ali nos conectores, ó. O 3, que é o transmissão 1, a saída, o TX dele está no terminal 3, e o RX1 de entrada, que vem lá do notebook, está no terminal 6. Então esses dois aqui, ó, transmissão 1 e recepção 1, tá aqui, ó. Transmissão 1 tá no 14 e recepção 1 no 13. Então aqui tem uma trilha ligando ali na placa CPU, uma trilha ligando fisicamente. Como a saída 2 aqui também tá aqui, ó. Recepção 2, transmissão 2. Bom, então esse integrado aqui, pessoal, é o que deu problema nas outras duas centrais que eu consertei. Era ele. Um dos testes que a gente pode fazer aqui é ver se ele está alimentando com 3 volts, que é a alimentação dele, ó, 3,3, e ele recebe esses dados, essas informações, direto do processador da central, que é o CI3, esse carinha aqui, ó. Então veja que aqui a gente tem o terminal 9, 10, 11 e 12, que é TX1, TX2, RX1 e RX2. Ou seja, então ele recebe essas informações aqui do processador, e daí aqui ele faz a interface entre um notebook, por exemplo, ou a outra central. E aonde que está aqui no processador? Então veja que aqui a gente tem os terminais 41 e 42, que é o RX1 e o TX1. Estão ligados aqui, ó, TX1 no terminal 11, então vem direto no 41, é uma trilha interligando direto, não tem outros componentes. E o RX1 que está aqui no 12 vem aqui no terminal 42. E já o TX2 e o RX2 estão aqui em cima, ó, no terminal 63 e 64. Então os possíveis problemas são o processador, dificilmente é ele, porque quando ele queima, a central fica totalmente inoperante, não vai funcionar os ramais, não vai funcionar nada. Como essa aqui está operando normalmente, a gente já sabe que não é ele. Podemos descartar o processador nesse primeiro momento, a menos que queime uma dessas portas em específico. Vai ser muito raro de acontecer. Pode ser uma trilha rompida daqui ou daqui até aqui, não existe nenhum outro componente no meio do caminho, então pode ser trilha rompida, um outro possível problema. Por fim, ele mesmo aqui, ó, ele queimado ou não está sendo alimentado, aí a gente teria outros problemas. Por exemplo, vamos imaginar que a linha do 3,3 volts que vem lá da central, que vem lá da fonte, essa aqui é a parte da fonte, e a gente tem o conector aqui, ó, conector 7, a gente tem o 3,3. Porventura, se a fonte não estivesse fornecendo esse 3,3, teríamos outros problemas
problema na central. Então podemos concluir que o 3,3 volts está aqui, mas podemos testar com o multímetro. Então esse é um dos possíveis problemas. E por fim sobrou ele, né? Como eu já falei, foi ele que queimou nas outras 2 vezes ali que eu já consertei. Ele tem alguns componentes aqui que aparecem aqui, mas não é montado. E daqui só trilhas saindo até os conectores também. Então eu vou mostrar ele ali na placa como que é as características e ele fisicamente e aonde ele está. Eu vou desligar a central. Para remover qualquer placa dessas centrais, a gente tem que cortar a alimentação. Se tu tirar com ela energizada, isso aí dá BO. Essa é a placa CPU, placa principal aqui da central. Esse é o processador, aqui são as matrizes, aqui são alguns decodificadores e geradores de DTMF. Mas o nosso problema, então, ele está relacionado aqui, ó, ao microprocessador ou esse integrado aqui que está próximo dos conectores. Esse aqui que é o circuito integrado 1, que é o responsável pela comunicação serial. Então veja que ele está bem próximo aqui dos dois e a gente só tem trilha interligando eles aqui, ó, não tem componente. Tem alguns capacitorzinhos aqui em volta dele, que eu acho que é o próprio datasheet desse componente pede, e depois ele sai fisicamente as trilhas daqui e vem pela placa até o processador. Então a gente já pode descartar o processador nesse primeiro momento, porque a central está funcionando bem, e se concentrar nele. Então dá para dar uma olhadinha no datasheet dele ali para confirmar realmente a parte de alimentação se quiser testar. Esse é o datasheet do componente que a gente encontra no Google mesmo. Aqui as especificações do fabricante, esse é o encapsulamento dele, e ele já diz aqui, ó, o ST3232, tanto B como C, tem 2 receivers and 2 drivers, ou seja, tem 2 recepções e 2 drivers aqui de comunicação. Mas isso não nos interessa muito. A tensão de alimentação dele é 3 volts. Deixa eu achar aqui os terminais. Tá aqui, ó. O 15 é o GND, o negativo, e o VCC, que é a alimentação, né? A tensão de alimentação é o 16. É o 15 e 16. Então vamos ver se tem um aspecto real dele aqui. O 15 e o 16 são os dois últimos, assim, ó, olhando da direita, em cima. O primeiro que é o 16, o terminal 16 é a alimentação, e o 15 é o GND. Então aqui que dá pra gente verificar se tem 3,3 volts aproximadamente para garantir a alimentação do integrado. Começamos a contar daqui, ó, onde tem essa marcaçãozinha aqui, ó, na placa. Esse pontinho branco é o 1. Do 1 até aqui é o 8. Aí começa o 9. Então no fim vai ter 15 e 16. Como o 16 que é a alimentação e o 15 é o GND, e os terminais são muito próximos, a gente pode achar um outro GND na placa e só medir a alimentação aqui, ó, verificar 3,3 volts aqui no terminal 16. E o GND a gente pode usar alguma outra referência, até o GND desse capacitorzinho aqui, que não está ligado aqui, pode ser utilizado como GND também. Então a primeira coisa que eu vou fazer o teste é ver se está realmente chegando 3,3 volts aqui para alimentar ele. Para isso, obviamente, eu preciso pôr a placa CPU na central, porém eu vou ter que remover as placas de ramais aqui, ó, para eu poder ter acesso com as ponteiras do multímetro. Já deixei o multímetro aqui na escala de tensão contínua. Eu tenho essas ponteirinhas aqui que ajudam muito nesses casos. Quem trabalha com celular utiliza muito essas ponteirinhas com componentes SMD. Então elas são bem mais finas que as convencionais, né? Bem pontiaguda aqui, então facilita bastante. Aqui não vai favorecer muito para filmar, para poder filmar, mas é esse integrado aqui, ó, e os terminais de alimentação é esse aqui, ó, é o 15 e 16. Então eu vou usar só o 16, que é esse primeiro da ponta, e eu vou usar esse GND. Vou ligar ela agora na energia. Agora ela já está alimentada. A ponteira preta eu vou deixar aqui, ó, no GND desse capacitor, ó. E a ponteira vermelha eu vou pôr aqui nesse último terminal. E veja que eu tenho ali, ó, 3,3 volts ou 3,315. Isso significa dizer que a central está alimentando corretamente o integrado. A posição aqui não favorece muito as filmagens, né? Fica um pouco estranho para filmar e fazer testes, mas já sei que está sendo alimentado. Então temos a alimentação. Eu vou desligar aqui para não ter perigo. Um dos outros testes que poderia se fazer é verificar a parte de comunicação de dados com o osciloscópio. Só que aí teria que soldar fiozinhos, porque não tem como pôr a ponteira do osciloscópio ali para ver se está mandando os pulsos, recebendo. Mas nesse caso, o que eu vou fazer? Eu já vou substituir esse cara de imediato. Nem vou fazer teste com o osciloscópio. Então eu já vou dar um jeito de remover esse carinha. Só tenho que tomar cuidado para não remover esses capacitorzinhos aqui do lado e nem danificar essas trilhas. Essas trilhas aqui são muito fininhas. Tem que tomar o maior cuidado para remover isso, para não detonar a placa. Eu já tenho os componentes aqui e eu vou remover isso com o soprador térmico. Eu vou pôr uma fitinha aqui em volta para mim não arrancar aqueles capacitores lá. Não tô afim de me incomodar com eles. O soprador, ele aquece muito e daí o próprio vento espanta eles. Remove, manda eles para longe.
Eu já tive bastante problema com placas aí de remover. Até arrumei 2 fitas para não ter problema aqui. Agora eu vou pôr um pouco de fluxo aqui. Agora eu vou pôr um pouquinho de fluxo em volta do integrado. Passar bem dessa forma mesmo assim, ó. Só para facilitar a remoção dele. Eu devia ter se aquecido um pouco também, né? Gravando vídeo aqui, acelera as coisas, acelera tudo e esperar o soprador térmico aquecer. Uma das coisas que tem que tomar cuidado com o soprador é com a temperatura para não danificar a placa, não deixar muito tempo exposto. O ruim aqui é que filmando a gente perde um pouco a noção dessas coisas, não tem a mesma habilidade. Removi. Agora, antes de fazer uma limpeza, eu vou esperar esfriar bem, que eu não quero ter problemas, porque a gente não pode estressar muito a placa também, e nem os componentes em volta. Depois tirar todo esse excesso de fluxo para não ficar essa coisa feia aqui. Mas já está removido, sem maiores BOs. Para limpar o excesso de estanho que fica ali, quando a gente remove o componente, eu gosto de usar essa malha de cobre. Para quem não tem isso, pode usar até aquelas malhas de cabo coaxial de CFTV. Eu usava muito aquilo, que a gente toca lá, ó, e aquece com a ponta do ferro de solda e ele remove o estanho. Dessa forma assim, ó, só aquecer bem. Deixa ele aquecer aqui, não precisa forçar, é só passar. E ela absorve o excesso de estanho que fica ali nas trilhazinhas, nas ilhas de solda. Aí só fica cagada do fluxo, ó, como é que fica. Tudo melecado. Mas isso aqui depois dá para lavar com álcool isopropílico, dá para aquecer, faz uma limpeza antes de fixar o outro componente. A gente limpa bem. Já está razoavelmente limpo, até porque depois vai sujar de novo. Então a gente faz essa limpeza, remove todos os excessos. Aqui tá lisinho, ó, não enrosca em nada. Ou seja, aquele excesso de estanho que tinha, ó, não tem nada. Então isso facilita depois na hora da gente pôr o outro componente aqui. E pra gente fixar o componente novo ali, existem várias técnicas. A gente pode utilizar, por exemplo, esse tipo de pasta, de solda em pasta, né? Utilizando o soprador térmico, é uma das opções. Podemos utilizar o estanho normal. Olha só o tanto que é fininho em relação ao estanho tradicional. Ó, a diferença, ele é bem mais fácil para se trabalhar. Aí a gente pega o ferro de solda com a ponteira bem fininha. Por exemplo, essas minhas aqui, ó, eu tenho essa. Essa aqui já é a mais fina que eu tenho, eu acho. É, realmente. Posso utilizar ela junto com esse tenhador. Eu vou fazer dessa forma, porque nem todo mundo tem soprador térmico aí, né? Para ajudar, para facilitar a vida. Então eu vou fazer no estanho. Mas eu gosto de passar o fluxo. Você passa o fluxo pastoso. Tem alguns tipos de fluxo aí que eu utilizo. Tem fluxo que vem também em seringa. Aqueço bem. Utilizo essa pasta para solda. E tudo com soprador térmico, você só coloca o componente no local, vai assoprando com ar quente, ele já vai se alocando ali e ele já faz a soldagem normal. Eu vou trocar a ponteira, que eu tinha usado essa aqui para limpar o excesso de estanho. E até tá quente aqui. Enquanto aquece o ferro de solda, ó o excesso de estanho que a gente retira lá, ó como é que ele fica aqui nessa malhazinha de cobre. Isso aqui ajuda bem a fazer a limpeza lá do excesso. Esse já aqueceu aqui. Já. Então aqui eu vou tentar fazer do modo mais tradicional possível. Eu vou só pôr um pouquinho de estanho aonde vai o terminal 1. Então o que eu fiz? Eu só depositei estanho aqui na ilha de solda onde vai o terminal 1 do integrado. Agora eu pego o integrado aqui. E qual que é o terminal 1? Ele tem essa bolinha aqui, ó, indicando qual que é o terminal 1 no invólucro do componente. Então eu tenho que tentar acertar aqui, ó, e deixar pelo menos esse bem alinhadinho. Ok, o primeiro foi. Agora eu vou dar um pingo de solda aqui, ó, no último. Ok, o último e o primeiro. E depois eu posso melhorar isso. Eu vou fazer só dos extremos aqui, ó. Então eu soldei o primeiro, esse aqui, ó. E soldei esse também. Agora eu vou tirar a câmera e vou soldar os outros. E já mostro aqui como é que ficou. Então eu já estanhei todo ele. Eu não limpei ainda e eu não vou limpar antes de testar. Mas a gente só tem que se certificar aqui, ó, nas ilhas, aqui nas soldas, de não ficar nenhum desses terminais aqui em curto. Tem que tomar cuidado com isso. Então eu estanhei o primeiro ali, como eu filmei, para poder firmar o componente, para ele não ficar dançando. E depois eu fui estanhando um a um aqui. Se ficar alguma dessas ilhas em curto, a gente passa a malhazinha de cobre aqui com ferro de solda e ele tira o excesso. Então agora, antes de eu limpar, não tem mais o que fazer. Eu vou ligar a central e vou testar para ver se já vai habilitar a comunicação. Porque agora não tem mais volta, né? Então eu vou espetar com a central desligada. Ok, agora vamos alimentar. Vamos ligar. Pôr o cabo aqui na serial. E agora
ele vem até aqui ao computador como já estava antes. Então aqui no software eu venho novamente em centrais, CP352, comunicação, configurar, selecionar a COM 12, confirmar, porta de comunicação aberta com sucesso, ok. E agora é a hora da verdade, né? Você deseja realmente buscar os dados do equipamento? Sim. Olha só, já começou a carregar aqui, ó. Então já está conversando com o notebook. Vou esperar carregar 100%. Operação realizada com sucesso. Eu venho aqui em numeração individual e tá aqui, ó, todas as casas, ó. E a placa 11 não tem nada programado aqui, que é a última placa. E essa placa é a placa de interligação ou placa rota que a gente chama. Eu vou pôr uma plaquinha de ramal ali, quero fazer um teste na parte de áudio. Por umas plaquinhas dessa aqui. 2 já é o suficiente. Já liguei uma tomadinha na posição 1 e 2. Tenho 2 aparelhos. Vou fazer um teste. Vou ver se vai tocar e comunicar normal. Tocou. Alô. Alô. Funcionando a comunicação. Tem mais um teste que eu posso fazer. Quando a comunicação serial está ativa, eu consigo monitorar aqui através do softwarezinho se todos os ramais estão no gancho como está agora. Agora, se eu remover qualquer um do gancho, ó, ramal 2. E aqui seria o ramal 1. Ok. E ele tem que me mostrar também se eles estão em conversação ou chamando. Olha só, chamando. E se estiver em conversação, conversando. Então ele está funcionando. Eu vou mudar a posição aqui aleatoriamente. Posição qualquer. Ok. Tem que acusar ali também, ó. 22 e o 21. E também tem que dizer se eles estão em conversação. Ok, funcionando perfeitamente. Agora o próximo passo então é limpar bem, tirar esse excesso do fluxo aqui do próprio estanho, que fica naturalmente. Já fiz uma limpeza, só usando álcool isopropílico aqui e uma escovinha de dente. Já saiu aquele excesso conforme a técnica que usar de solda aqui, por exemplo, o soprador térmico e aquela pasta. Esse componente fica como se nunca tivesse sido substituído. Mas nesse caso aqui está show de bola. Então os cuidados aqui é para não aquecer demais. Na hora de remover tem que tomar cuidado aqui para não remover esses capacitores. E aqui tá o cara defeituoso. É a terceira vez que eu faço o mesmo conserto. Obviamente não nessa placa, né? Em 3 centrais diferentes. O probleminha era ele mesmo, o integrado responsável pela comunicação serial. Então, de acordo aqui com o esquema elétrico, quais são as possibilidades? Obviamente o próprio integrado. Aqui tem alguns capacitorzinhos. Os eletrolíticos não são montados, só os SMDs, que são esses carinhas aqui, ó. E os eletrolíticos seriam esses, ó, e não é montado. Aí sobraria o integrado, né? Como eu já falei, e realmente era ele. Sobraria o processador, as trilhas que fazem a conexão física aqui desse interfaceamento entre o integrado e os conectores, ou o integrado e o processador. O processador manda os dados aqui e que ele converte para os níveis lógicos necessários aqui a comunicação, né, TTL ou CMOS. Outra coisa, então, as trilhas, né, como eu já falei, mas se deu uma descarga atmosférica a ponto de danificar as trilhas, é porque o resto também já era. E o processador, ou o processador vai queimar totalmente, eventualmente, que eu acho difícil, eu nunca peguei esse problema de queimar uma porta em específico. Imagine que se queimar essas portas aqui, não funcionaria só a parte de comunicação com o software. Aí a parte de interligação vai ter que funcionar. Ou se queimar alguma dessas portas, funcionaria a parte de comunicação com o software, mas não a parte de interligação. Mas eu nunca peguei esse problema, como eu já falei, de trilha rompida aqui, ou porta e um processador queimado nesse caso. Sempre foi ele mesmo. Então, se alguém encontrar um problema igual a esse, já troca de cara o integrado aqui. Nem precisa fazer testes ou gastar tempo e energia em cima de testando coisas aqui. Já troca ele de cara. Se a central estiver funcionando normalmente, só não funciona a parte de comunicação serial ou a parte de interligação, já vai direto nele, substitui aí, seja feliz, não precisa nem ficar fazendo testes. E caso não funcionar, com esse vídeo espero ter ajudado você a ter ferramentas aí suficiente na parte da análise para tentar encontrar o defeito. Mas, como eu já falei, é a terceira vez que eu pego o mesmo problema e a terceira vez é o mesmo componente. Porém, não é um problema crônico, com descarga atmosférica mesmo. Nunca foi assim, do nada estava funcionando bem e parou. Não, sempre descarga atmosférica. Peço aí que dê um like no vídeo, se inscreve no canal para ajudar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.